Senhor, pela sua misericórdia, tem uma palavra aos nossos corações nesta manhã. Para tanto, eu queria meditar com os irmãos em um texto de Ezequiel, capítulo de número 9, o versículo de número 1. Ao versículo de número 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze, e a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta, e disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Amém? Meus irmãos, neste final de semana, quando eu soube que estaria ministrando a palavra nesta manhã, eu fui procurar um texto na Bíblia para que eu pudesse pregar nesta manhã, e o Senhor me levou a este texto de Ezequiel. Vemos que no período de 605 ao ano 539 a.C., a Babilônia, ela foi a grande potência do mundo antigo. Foi neste período que a Babilônia conquistou o reino sul de Judá. E vemos que depois da conquista do reino sul de Judá, no ano 605, Nabucodonosor, ele leva os primeiros cativos para a Babilônia, e entre esses cativos que foram levados para a Babilônia, estavam os jovens de Judá, jovens que, segundo Daniel, eram jovens formosos de aparência, eram jovens sábios na ciência, instruído na sabedoria. Neste ano, Nabucodonosor, ele leva esses jovens para a Babilônia, e entre esses jovens estava o profeta Daniel, os 3 jovens a qual Deus livrara da fornalha. Já no ano 598, houve a segunda deportação, onde 3.023 judeus foram levados cativos para a Babilônia. E no ano 597 houve a terceira deportação, onde 10.000 judeus foram levados cativos para a Babilônia. E entre esses que foram levados cativos para a Babilônia estava o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, que era filho do sacerdote Buzi. O profeta Ezequiel, que foi contemporâneo do profeta
Daniel e do profeta Jeremias. Enquanto o profeta Daniel, ele profetizava na corte da Babilônia, enquanto o profeta Jeremias profetizava no reino sul de Judá, o profeta Ezequiel profetizava entre os exilados da Babilônia. E nos diz a Bíblia que o profeta Ezequiel, ele morava em Tel Abib, junto ao rio Quebar, e foi neste lugar que Ezequiel teve uma visão, aonde Deus demonstrara para Ezequiel as abominações de Judá. Vemos no capítulo 1, Ezequiel tendo a sua primeira visão, onde Ezequiel tem aquela visão espantosa dos querubins. Agora no capítulo 8 de Ezequiel, vemos a sua segunda visão, quando Ezequiel, no 6º ano que ele estava cativo na Babilônia, ele estava em sua casa, em sua residência, juntamente com alguns anciãos de Israel. E nos diz a palavra que Ezequiel, estando ali em sua casa, Deus o tomou em visão. E Ezequiel viu um ser na aparência de um homem. Entretanto, dos seus lombos para baixo tinha a aparência de fogo, e dos seus lombos para cima era no esplendor, na cor de âmbar, na cor do bronze. E Ezequiel, vendo aquela imagem, vendo aquela manifestação do Senhor, vendo aquela manifestação de Deus, diz Ezequiel que este Deus o pegou pelos cabelos da sua cabeça e o levou a estar entre os céus e a terra. E Deus, levando Ezequiel a estar entre os céus e a terra, este Deus, ele mostra para Ezequiel as abominações que estavam ocorrendo em Judá. Deus, ele pega Ezequiel, leva Ezequiel para Jerusalém, e em Jerusalém, Deus, ele leva Ezequiel para o templo. E quando Deus chega no templo com Ezequiel, ele chega no pátio daquele templo, e Deus fala para Ezequiel: olha, Ezequiel, as abominações que os filhos de Judá estão cometendo na casa a qual eu fizera para a adoração a mim mesmo. E vemos que quando Deus leva Ezequiel no pátio do templo, ele mostra para Ezequiel uma imagem que, segundo Ezequiel, era a imagem dos ciúmes. Segundo alguns teólogos, era a imagem de Azera, uma imagem que trazia ciúmes a Deus. E depois de Deus ter mostrado esta imagem que estava no pátio do templo, Deus leva Ezequiel ao átrio daquele templo. E chegando naquele lugar, havia um buraco na parede, e Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, cava este buraco. E Ezequiel cavou aquele buraco, e havia uma porta, e Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, entra naquela porta e veja as abominações que os filhos de Judá estão cometendo aqui em minha casa. E diz a Bíblia que Ezequiel, ele entrou naquele lugar, e quando ele entrou naquele lugar, ele viu 70 anciãos queimando incenso a diversas deidades ou diversas divindades pagãs. E Deus fala para Ezequiel: olha, Ezequiel, o que os anciãos de Israel estão fazendo da minha casa. E depois de Deus ter mostrado para Ezequiel os anciãos queimando incenso a esses deuses, Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, você verá ainda maiores abominações. Venha comigo, Ezequiel. E Deus leva para Ezequiel para a porta do templo. E na porta do templo havia mulheres que estavam chorando diante da imagem da deusa Tamuz, a deusa da fertilidade vegetal. E Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, está vendo as mulheres chorando diante da imagem desta deusa. E depois de Deus ter mostrado para Ezequiel
as mulheres chorando diante daquela imagem, Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, você verá ainda maiores abominações. E Deus leva a Ezequiel a outra parte daquele templo, aonde havia cerca de 25 homens que estavam virados diante do sol, adorando aquela divindade, adorando ao sol com as suas costas para o templo. E Deus fala para Ezequiel: está vendo, Ezequiel, o que está acontecendo no meio de Judá? Está vendo, Ezequiel, as abominações que eles estão cometendo aqui no templo? Veja, meus irmãos, que o povo de Judá, eles não estavam cometendo essas abominações nos outeiros de Judá. O povo de Judá não estava cometendo essas abominações nos vales de Israel, mas essas abominações o povo de Judá estavam cometendo no templo do Senhor. O templo a qual Deus, ele direcionara a Salomão, para que Salomão construísse para adoração a ele mesmo. Agora o povo estava fazendo daquele templo adoração a outras deidades, a outras divindades. Nós vemos que no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7, quando aquele templo foi inaugurado, e Salomão junto ao altar, depois da inauguração daquele templo, Salomão ele faz uma oração naquele altar, e depois de Salomão ter orado ao Senhor, nos diz a palavra de Deus que o fogo desceu do céu e consumiu o holocausto e consumiu o sacrifício. Vemos na oração de Salomão, Deus descendo fogo do céu e derramando a sua glória naquele templo, uma glória tão terrível que diz a palavra de Deus que os sacerdotes não conseguiam adentrar naquele templo por tamanha glória que Deus derramara sobre aquele lugar. Agora vemos no contexto de Ezequiel, um templo utilizado para adoração a outros deuses, um templo cheio de abominações. E quando nós olhamos para a igreja de Cristo, quando nós olhamos para o livro de Atos e vemos quando o Senhor, ele inaugurou aquela igreja, vemos aqueles 120 orando e buscando ao Senhor em oração, e Deus derramando fogo do céu e enchendo aqueles homens do seu espírito. E quando nós olhamos para a igreja contemporânea está parecida com este templo nos dias de Ezequiel. Vemos que a igreja de Atos, ela se assemelha com aquele templo que foi inaugurado por Salomão, que Salomão orou e Deus derramou fogo do céu. E vemos a igreja de Atos, aqueles 120 orando ao Senhor e Deus derramando fogo do céu. E quando nós olhamos para o contexto de Ezequiel, vemos aquele povo cometendo diversas abominações. E quando nós olhamos para o contexto dos dias atuais, vemos a igreja cometendo diversas abominações. Na igreja de Atos, Deus derramou do seu fogo, Deus derramou do seu espírito, Deus derramou da sua glória. E aqueles 120, eles pregavam a palavra do Senhor, e multidões eram impactadas pela glória de Deus. Naquele tempo, nós sabemos que eles não tinham um programa de televisão, eles não tinham uma programação em um rádio, eles não tinham a internet que dá acesso ao mundo inteiro. Eles só tinham uma palavra, pregar o Cristo ressuscitado. E eles só tinham uma prática, viver uma vida de oração. E através dessa prática de viver uma vida de oração e de pregar este Cristo ressuscitado, eles conquistaram o mundo, eles ganharam o mundo para Cristo. Mas quando nós olhamos para a igreja atual, quando nós olhamos para a igreja contemporânea, nós vemos uma igreja
que comete diversas abominações. E nós vemos que no contexto de Ezequiel, quando eles estavam cometendo aquelas abominações, nos diz a palavra do Senhor no capítulo 8 e no versículo de número 17, o Senhor dizendo para Ezequiel: por causa dessas abominações, a terra se encheu de violência. Veja, meus irmãos, que no nosso contexto, por causa das abominações dessa igreja contemporânea, por causa do pecado dessa igreja contemporânea, isso está refletido no mundo, isso está refletido na sociedade. Nós vemos que uma das mensagens de Leonardo Ravenhill, ele dizia que a igreja americana dizia que a igreja estava sofrendo por causa dos pecados do mundo, mas não era a igreja que estava sofrendo por causa dos pecados do mundo, mas era o mundo que estava sofrendo por causa dos pecados da igreja. E é isso que está acontecendo. No tempo de Ezequiel, naqueles dias, a terra se encheu de violência por causa das abominações do povo de Judá. E nós vemos que no contexto atual, a terra se encheu de violência, a terra se encheu de pecado por causa das abominações da igreja contemporânea. Porque se essa igreja fosse uma igreja cheia do Espírito Santo, nós seríamos como a igreja de Atos, iríamos influenciar o mundo. Mas quando nós falamos isso, muitos dizem: mas nós estamos sofrendo um grande avivamento. Nós somos 40 milhões de evangélicos protestantes no Brasil. Somos 970 milhões de evangélicos protestantes no mundo. 2 bilhões de cristãos em todo o mundo, incluindo protestantes, católicos, incluindo ortodoxos. Mas por que então a terra se encheu de violência? Porque esse cristianismo que nós estamos vivendo nos dias atuais é um cristianismo sem Cristo. Porque esse cristianismo que nós estamos vivendo nos dias atuais é um cristianismo sem poder, sem autoridade de Deus. E é por isso que nós não temos visto isso se refletindo na sociedade. Isso que nós estamos vivendo não é um avivamento. Esse crescimento da igreja protestante no Brasil e no mundo não é um avivamento. O país onde há mais protestantes no mundo é na América. Mas nós vemos os Estados Unidos, nós vemos a América cometendo abortos, liberando o casamento de pessoas do mesmo sexo. Aonde está o avivamento na América? Aonde está o avivamento no Brasil? Somos 40 milhões de evangélicos, mas aonde está o avivamento? Na onde estamos influenciando essa sociedade? Não há avivamento, meus irmãos. Não há avivamento. E quando nós vemos as abominações dos filhos de Judá, quando nós estudamos esta palavra abominação, nós vemos que no original a palavra abominação, há 12 palavras que se traduzem como abominação nas Escrituras. E uma dessas palavras que se traduzem como abominação nas Escrituras é a palavra toebá. A palavra do hebraico toebá está relacionada a pecados grandiosos, a pecados mais notáveis, como os pecados dos filhos de Judá, que estava levando divindades para dentro do templo. Mas outra palavra que no original hebraico é traduzida como abominação, é a palavra shaka no hebraico. E esta palavra está relacionada a pequenos pecados. Não é um pecado como aqueles que o povo de Judá estava cometendo. São pecados pequenos. E talvez nós, meus irmãos, não nos encaixemos a essa abominação que os filhos de Judá estavam cometendo no templo do Senhor.
Talvez nós, como foi pregado pelo presbítero Joel na noite de ontem, nós temos bons cânticos, nós temos boas palavras, mas talvez em nós há pequenos pecados que estão influenciando para que Deus possa derramar o poder dele sobre nós. E diante de Deus, esses pequenos pecados também são abominações. E esses pequenos pecados devem ser tratados também, meus irmãos. Quando nós olhamos para a igreja contemporânea e vemos esses diversos pecados que elas cometem, a igreja fazendo vínculo com a política, a igreja fazendo vínculo com o sincretismo religioso, a igreja fazendo um vínculo com a teologia da prosperidade, com o entretenimento, com a música antropocêntrica. Vemos a igreja contemporânea fazendo um vínculo com o relativismo. Vemos a igreja contemporânea fazendo um vínculo com o mundo. E nós olhamos e dizemos, não, mas eles estão totalmente fora das Escrituras e estão cometendo abominações diante de Deus. Mas o que nós não podemos esquecer, meus irmãos, que a abominação diante de Deus não é apenas esses grandes pecados que a igreja contemporânea está cometendo, mas abominações diante de Deus também são esses pequenos pecados que a gente também comete. E esses pecados devem ser tratados diante de Deus. Nós devemos nos arrepender desses pequenos pecados, para que Deus verdadeiramente possa derramar da sua glória e para que nós verdadeiramente possa influenciar essa sociedade. E nós vemos que depois de Deus mostrar para Ezequiel essas grandes abominações que os filhos de Judá estavam cometendo, Deus agora traz um juízo para o povo de Judá. E diz Ezequiel que ele estava juntamente com o Senhor no templo, quando o Senhor gritou em alta voz para que entrasse diante dele os intendentes, os carrascos de Judá. E nos diz a palavra que entrou 6 homens diante do Senhor, e um daqueles homens se vestia de um linho fino, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E este Deus disse para esses homens: vocês passam pelo meio da cidade, e fere todos aqueles que estão cometendo abominações em minha casa, diante da minha presença. Então nos diz a palavra do Senhor, que aqueles 6 homens, que eram aqueles anjos que estavam diante da presença de Deus, nos diz o versículo 6, que Deus ordenou a esses 5 anjos, para que matassem homens, mulheres, meninos, jovens, que não poupassem ninguém, que trouxesse o juízo sobre o povo de Judá. E nos diz a palavra do Senhor, que Deus, ele trouxe esse juízo sobre Judá. E nos diz a palavra do Senhor que Ezequiel, ele rogou ao Senhor, dizendo: Senhor, mas não tem como o Senhor poupar o povo de Judá ou o povo de Israel? E o Senhor, ele diz para Ezequiel: Ezequiel, eu não irei poupar o povo de Judá e nem mesmo o povo de Israel, porque este povo está agindo como se eu não estivesse mais os vendo. O Senhor diz algo que os anciãos disseram no versículo 12, quando Ezequiel entrou naquele ato e viu aqueles anciãos oferecendo incenso a outros deuses. E aqueles anciãos, eles ofereciam incenso e eles diziam: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra.
Então eles cometiam aquelas abominações, aqueles pecados, pensando que Deus não traria o juízo sobre eles. Então Deus estava dizendo para Ezequiel: Ezequiel, eu trarei o juízo sim sobre Israel e sobre Judá, porque eles agem como se eu não estivesse mais os vendo, como se eu estivesse abandonado a terra. Ora, meus irmãos, quem sabe isso não acontece nos nossos dias? Quem sabe nós não estamos agindo como se Deus não fosse trazer um juízo sobre esta terra? Quem sabe nós não estamos agindo como se um dia nós não estivesse diante do Senhor? A palavra de Deus nos diz que Deus conhece o coração do homem. O Senhor nos diz lá em Romanos, quando Paulo escreve a Romanos, que o Senhor um dia irá julgar os segredos dos homens. Então todos aqueles, meus irmãos, que cometem abominações diante de Deus, sendo abominações notáveis, como o povo de Judá, como a igreja contemporânea, sendo abominações simples, pecados simples, todos esses irão ter que um dia estar diante do Deus da glória, naquele grande juízo. Então nós devemos buscar ao Senhor e clamar pela sua misericórdia, para que nós não estejamos nesse juízo de Deus. Nos diz a palavra que o Senhor, Ele disse para aqueles 5 homens, para que passassem em Judá, pela cidade de Jerusalém, e destruísse a todos. Mas este mesmo Deus, Ele disse para aquele homem que estava vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta, Ele disse para aquele homem: olha, vocês 5, vocês vão e destruam a todos, mas você que está com o escrivão, você passe e marque as testas daqueles que ainda choram, marca a testa daqueles que ainda gemem em minha presença. E esses que choravam, esses que choravam pelas abominações que Judá estava cometendo, esses foram poupados diante do juízo de Deus, porque eles tinham a marca do Senhor, e esta marca iria poupá-los desse julgamento, e esta marca iria poupá-los do grande juízo. Nós vemos lá em Êxodo, quando o Senhor derrama as pragas sobre o Egito. Na última praga, na morte dos primogênitos, Deus fala para Moisés: Moisés, fala para este povo matar um cordeiro e passar o sangue deste cordeiro nos umbrais de suas portas. E o povo de Israel obedeceu a Moisés, mataram um cordeiro, passaram o sangue do cordeiro nos umbrais. E quando o anjo da morte desceu e que ele via a marca do cordeiro nos umbrais da porta daqueles que ouviram Moisés, ele não trouxe a morte nem o juízo. Então a única coisa que irá nos poupar do juízo do Senhor é a marca do cordeiro, é a marca de Cristo em nossa vida. Isso irá nos poupar do grande juízo do Senhor. É ter a marca do Senhor, é ter a marca de Cristo, e é viver uma vida como diz a palavra do Senhor, em oração e chorando diante da presença de Deus, porque o Senhor pode nos poupar do juízo, e através também da nossa oração, através do nosso choro, o Senhor pode derramar um grande avivamento sobre nós. Porque nós vemos que os grandes avivamentos que aconteceram na palavra de Deus, os grandes avivamentos que aconteceram no passado, aconteceram por meio de orações, por meio de lágrimas. Nós vemos no contexto lá de Samuel,
No contexto de Juízes, o povo vivendo também em abominações, longe da presença de Deus, nos diz a palavra que depois que Josué morreu e surgiu uma nova geração, essa geração não conhecia Deus e começaram a adorar a Baal. E Israel estava vivendo em um momento caótico espiritualmente. Mas nos diz a palavra que uma certa vez uma mulher por nome de Ana, ela subiu até Silo, e ali naquele lugar ela foi até o templo do Senhor, e chorou abundantemente diante do Senhor, e disse para o Senhor para que o Senhor concedesse a ela um filho. E Deus concedeu a ela um filho por nome de Samuel, e esse Samuel trouxe um grande avivamento sobre Israel. Então foi por meio do choro de Ana que Deus trouxe um avivamento sobre Israel. Nós temos o contexto de Josias, os 15 reis que antecederam Josias vivendo em idolatria. Mas quando Josias começou a reinar com 8 anos, e com 16 anos voltou ao Senhor, e com 20 anos trouxe a reforma sobre a casa do Senhor. E Josias percebeu, quando ele leu as leis do Senhor, que o povo de Israel estava totalmente fora dos preceitos e das leis de Deus. Nos diz a Bíblia que Josias, ele chorou diante do Senhor e pediu a misericórdia de Deus. E Deus ouviu Josias e derramou sobre Israel. E se nós, meus irmãos, queremos um avivamento para os nossos dias, se nós queremos um avivamento para esses dias, nós devemos chorar diante da presença de Deus e buscar ao Senhor em oração. Eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe os irmãos.